Afro. Eu tive essa referência de eu ter que saber me portar e andar limpinho, essas coisas que a mãe falava, que nós é preto e precisa ser melhor, precisa estar da hora e tudo mais. Depois que eu cresci, tive mais experiências assim, eu percebi que a gente tinha que ser um pouco mais ácido e não somente ter um comportamento passivo para não gerar hostilizações por parte dos brancos, assim, sabe? Eu desde cedo tive esse lance de me ver como uma criança preta, como um cidadão preto. Por conta do meu irmão mais velho, eu passei a gostar de rap. Eu poderia dizer que minhas paixões passam pela capoeira, pelas religiões de matriz africana, pelo reggae. Então eu passei a colocar elementos da música afro, do próprio continente africano, como da cultura afro-brasileira também. Esse meu processo eu chamo de afro-rap, assim. Afronta, então. Afronta. É agora, é agora, é agora. Afronta, então. Nosso encontro é um processo de cura. Descolonize o pensamento. Vim de uma família de periferia e somos em 3, né? Eu sou o mais novo, tenho mais 2 irmãos mais velhos. Meu pai trabalhava muito, trabalhava em 2 empregos num determinado período. E minha mãe sempre ficou em casa ou fazia trabalhos autônomos, como costurar roupas e vender cabelo, né? Ela tinha as clientes dela. Referências que eu levo hoje como moda, estética, questão racial, posicionamento como preto e tudo mais, assim, todas coisas que partem dela. Como ela é a pessoa que mais sugeria o diálogo, assim, ela, de certa forma, é a líder da família, assim, né? A única mulher. Eu cresci na Coab, a Coab são 30 famílias, né? Então, tinha aquelas famílias racistas, né? Passava mais batido esse tipo de coisa, né? Hoje já era um choque, até mesmo por parte dos brancos, assim, de tanto que a gente reivindica, né, obviamente. Então, isso já te dá um norte mental, assim, intelectual, de que você precisa estar em ataque e em defesa sempre. Estudava em escola pública, eu tinha uma lousa em casa, que foi um grande entretenimento, assim, tanto para mim e para os meus irmãos, porque eu desenvolvi o lance com escrita e o lance com desenhos, que eu gosto muito. E quando eu comecei a fazer rap, né, eu tinha ali meus 15 anos e os caras que tinham grupos de rap eram muito mais velhos que eu, né? E muito militantes também. Tem essa parada do mais velho cobrar do mais novo, né? Já leu Malcolm X? Ah, então você não leu Malcolm X? Canta rap não leu Malcolm X, sabe? Então eu já adolescente eu li Muhammad Ali, Steve Biko, Malcolm X. Então o rap me formou muito nesse lance. Eu tinha um amigo também, e eu pedia pra ele bater na mesa, assim. Ele era o Gun. Eu achava muito bonito, né? O som que ele tirava, a rítmica e tudo mais, assim. Então, esse tipo de conexões com a África, de forma natural, assim, sempre me agradaram. Música preta a gente assina, funk é filho do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar 2 e também faço a trilha de quem vai dar 1. Ei... É isso. Meus últimos empregos formais foi no telemarketing, que já tinha a ver com rap, porque no mercado de trabalho era o lugar onde eu podia estar com meus pelos na cara, estar com o cabelo diferente e usar as roupas que eu gostava, assim. Ali eu já era o Rincon Sapiência, assim, sabe? Mas eu entrei justamente para comprar um microfone, eu fiz 3 meses. Aí eu passei no cartão de uma outra pessoa, uma placa de som, um microfone e uma mesa de som, que a partir daí eu passei a gravar minhas próprias coisas. Tanto é que tanto o EP SP Gueto BR como o álbum, que eu lancei agora, Galanga Livre, foram todos produzidos e gravados por mim mesmo, na minha casa, no meu quarto, sabe? Mas ali eu já era pai, trabalhando, né, telemarketing, 6x1. Eu não tinha tempo para fazer muita coisa, eu como pai, e não tinha tempo também para fazer muitas coisas como artista também. E não ganhava uma grana que valia a pena, assim. Então eu falei, pô, se joga disso aí. Voltando aos anos 90, assim, você pensava um preto brasileiro em ascensão, a gente pensava em futebol e música, samba especificamente. E hoje em dia, com tanto que a gente tem reivindicado, ainda é pouco, mas com o acesso que a gente tem tido à educação, que outrora a gente não tinha. Eu tenho visto trabalhos relevantes de pretos na dança contemporânea,
que seja não necessariamente a dança afro ou samba e tudo mais, a dança contemporânea, dirigindo filmes, dirigindo vídeos, protagonizando marcas de roupa, grifes, protagonizando desfiles, igual eu participei recentemente na Casa de Criadores, desfile do Diego Gama, assim, foi extremamente emocionante. E era louco, assim, você vê aquele monte de profissionais pretos maquiando, própria roupa que eu vesti, produzida por eles mesmos, assim. Muitas vezes uma grife protagonizada por um preto, independente, tendo mais repercussões do que uma outra grife já tradicional, entende? Hoje em dia é muito mais jogo, um artista lado B, vamos dizer assim, como eu ou outros, representando eles, do que um outro artista já tradicional, assim. A gente precisa dessa corrente, né, de ótimos profissionais que compactuam com esse meu ponto de vista. O rap ganhou mais força quando ele abriu um pouco mais o coração e não se restringiu a, tipo, rap é isso, ou rap fala disso. Enfim, quando o rap se deu liberdade e se aceitou mais como artistas, eu acho que ele cresceu mais e, com isso, a gente atingiu uma gama maior de público. Aí, atingindo essa gama maior de público, uma juventude que outrora, na sua adolescência, montava bandas de rock, né? Eles passaram a montar grupos de rap. Então veio uma onda de raps de classe média, de raps brancos e por aí vai. Tem um lado positivo da expansão que a gente conseguiu como trabalho, como profissionalismo, como grana, como tudo. E tem esse outro lado que é quando uma parada expande muito, às vezes a gente perde o domínio, né? Então aconteceu que ele mudou muito o caráter. Eu estou em construção também de uma ideia filosófica e estética de música que eu chamo de afro-rap. O rap dessa forma que a gente faz é uma parada norte-americana, né? E tem muitos elementos, eu acho, esteticamente, principalmente, da música norte-americana que não tem um tempero popular brasileiro, por exemplo. Quando eu fiz a faixa Meu Bloco, como um trap com bateria de escola de samba, eu pensei justamente nesse conceito de afro-rap. Na comissão de frente, fico como rico. Quando eu produzi a música Coisa Tá Preta, que é uma música moderna, com BPM bem pra frente, bem dançante, mas com samples de berimbau, do Paulinho da Costa. E esse lance de ter percussões e elementos afros nas minhas produções partem desse conceito, né, que eu chamo de afro-rap. Ei, pela minha raça não tem amor, lava a boca pra falar da minha cor. Era a escravidão, muros do casarão era nosso limite. Eu não quero colher o algodão, mas eu quero vestir coleção Harkovich. O perfume flutua no ar, parece que bateu, já me deu apetite. Poderoso que nem faraó e uma nega lindona tipo Nefertiti. Quando a gente traz referências nobres e de beleza, assim as pessoas falam, vixe, eu sou isso mesmo, eu sou rei, eu sou rainha, assim, sabe? Então isso ajuda na autoestima também, mais do que só contar as histórias tristes que aconteceram com os nossos povos, né? E é muito louco como que existe um contemporâneo da África que muitas vezes, até mesmo por parte de nós pretos, assim, não é enxergado de... Então, às vezes, você quer trazer uma referência afro, você vai, tipo, para as batas, para os turbantes, que muito faz parte disso, mas existe um conceito contemporâneo de moda africana, assim, também. A gente pode falar da capoeira, do tambor, mas tem uma outra sonoridade que também é afro, que é digital muitas vezes, que é como funk, que é como o kuduro, que é como outras coisas. Então acho interessante, né, esse conceito do afrofuturismo, assim, de ter um pouco do passado, do presente e de um futuro também, né? Na alta do Passinho do Romano, por exemplo, as pessoas falavam isso de uma forma negativa, assim, colocava o Fezinho Patati dançando romano, e colocava uma música de macumba no fundo e falava, nossa, essas danças, horrível, esse romano e não sei o quê. E quando eu via isso, assim, eu achava o máximo, assim, eu falei, uau, cara, tipo, esses moleques sem querer ou querendo, talvez, estão trazendo uma discussão de contemporâneo e ancestralidade muito forte, assim, né? E mostrando como que as pessoas também se incomodam quando vêm manifestações afros, né? Ponta de lança, assim, eu meio que
coloca o carimbo, assim, igual eu falo, música preta a gente assina, funk é filho do gueto, assuma, sabe, assim, que é uma parada nossa mesmo, dos quilombos, dos guetos, e tem uma energia afro muito forte, e quem se identifica com energia afro se conecta a ele, assim, né. Lógico que tem pontos morais, vamos dizer assim, que a gente tem que saber cuidar, assim, tirar o melhor dessa cultura, é o que eu tentei fazer no Ponta de Lança, né? Tipo Mandela saindo da cela, minhas linhas voando, cheia de herói, da das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela, batemos tambores, eles panela, roubamos a cena, não tem canivete, as pates derrete que nem mussarela, quente que nem a chapinha no crespo, não, crespos estão se armando, faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando, quente que o funk, no meu ponto de vista, é das músicas contemporâneas que mais trazem elementos afros, né? Isso tanto na estética, né, no ritmo tum, tchim, 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 tum, tum, tchim, que você encontra isso no maculelê, da capoeira e também em outras manifestações afro. E também na forma de dançar. Então usei imagens da Guiné-Conakry e das danças afros e como esses movimentos corporais se combinam com essa estética contemporânea de música, né? Fora o verso livre, da onde eu saio desfilando e falando sobre uma série de assuntos e citando uma série de referências assim. Então é uma música que dá uma síntese enorme sobre o meu ponto de vista de cultura afro contemporânea assim mesmo. Chegou a 1 milhão, que pra mim foi uau. Aí depois 2 e 3 e por aí foi. Todo em absoluto assim, construção do meu trabalho partiu de redes e existe a rede social, virtual, mas muito aquela rede mesmo de você estar com a pessoa, da pessoa gostar da sua energia, da pessoa achar que vale a pena botar a energia dela num projeto seu e vice-versa, assim, também. E falando de ancestralidade, né, a Ponta de Lança é uma referência à abertura de caminhos, né? Então foi o que aconteceu com a minha música. Eu tenho todas essas coisas para falar como artista, mas eu quero ter o direito também de estar numa rádio, de estar num filme, de estar numa parada que seja grandiosa. Quanto mais a gente conseguir ser menos espectador assim e mais protagonista, cada um do seu jeito, acho que a gente consegue estar ocupando esses outros espaços, né? E eu acho que essa referência é necessária, assim, porque eu sou um consumidor desse tipo de entretenimento, sabe? Então, eu gosto muito de quadrinhos, por exemplo, e posso gostar do filme do Homem-Aranha, do Wolverine, de todo mundo. Mas eu queria ver um herói nacional, queria ver um herói preto, queria que todo esse universo existisse pra gente também, sabe? Então, acho que minha militância passa um pouco por isso, assim, por passar a existir dentro desse contexto tudo que a gente consome. Amarelo nas ilusões, os pretos é chave, abram os portões.